Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Espero que estejam bem, né? Bem de saúde. Espero que estejam gozando de alegria, de paz no lar de vocês, na vida de vocês, realizando, né? As tarefas, as obrigações e, acima de tudo, servindo e cultuando ao Senhor, né? Na vida de vocês e na vida da sua família e na vida da nossa igreja, né? Porque graças a Deus Deus nos tem permitido fazer a obra. O tema do trimestre, como os irmãos sabem, é a oração, doutrina e prática da oração. Hoje é a lição de número 11, o tema é oração e generosidade. Esse é o tema da lição de número 11 da revista Compromisso, também da revista da Terceira Idade, né? E a revista dos jovens tem um tema semelhante a este, que está sendo também importante para o estudo dos nossos jovens. E aqui está, né? Lembrando a você que a gente tem as leituras diárias, né, que precisam ser feitas, porque fazendo-as você compreende melhor a lição e tem oportunidade de também compartilhar os temas com a sua família. Portanto, irmãos amados, o texto principal da lição de hoje é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9. E o texto áureo é Hebreus 13, verso 6. Não é? Hebreus 13, verso 6 diz assim: não vos esqueçais de fazer o bem, de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Importante este versículo textual, não é? Quanto ao texto principal, nós vamos falar ao longo do estudo. Mas esse texto de Hebreus 13, verso 6. Não vos esqueçais de fazer o bem. A generosidade precisa estar presente na vida do crente. Então, o apelo do escritor aos Hebreus é que não nos esqueçamos, né, da prática do bem ou da generosidade. De repartir com os outros. A generosidade no compartilhamento, né? E aqui nós podemos entender de forma ampla o compartilhar das necessidades materiais, financeiras, de alguns dos nossos irmãos, mas também podemos entender como compartilhar aquilo que nós podemos contribuir para o crescimento do nosso irmão. E de forma generosa, a gente compartilha com ele nossos dons, nossos talentos, discipulando o nosso irmão, ensinando a ele, né? Dando oportunidade para o crescimento da vida dele. Então, há uma forma ampla de entender aqui, mas o texto aqui é voltado realmente para necessidade material. Porque Deus se agrada de tais sacrifícios, ou seja, o Senhor está dizendo, mesmo que de alguma forma você tenha que sacrificar, Deus se agrada disso. O que é isso? Você tem 2 quilos de café. O seu filho precisa de 1 quilo. Mas você comprou 2 quilos porque planejou para um determinado tempo. Então, se você sacrifica 1 quilo para ceder, não é? Para um amigo seu ou para um filho seu, então você diminuiu aquilo que planejou, mas atendeu alguém. É por esse viés que a gente pode entender a palavra sacrificar aqui, não é? E Deus se agrada disto porque entendemos que não vai fazer falta, não é? E de alguma maneira, se você está fazendo para ajudar um irmão seu, um filho seu, um irmão em Cristo, não é? Sem dúvida, vai também trazer para você alegria e vai alegrar o coração de Deus. E além também do fazer para o sustento da causa do Senhor. Além do texto de
segundo Coríntios e do texto de Hebreus, a gente tem Hebreus 13, versos 1 a 17, que fala dos deveres sociais, entre eles fazer o bem. 1 Coríntios capítulo 16, versos de 1 a 4, que Paulo fala de coletas aos necessitados de Israel, que a igreja de Corinto, né, estava realmente trabalhando nessa direção. 2 Coríntios capítulo 8, versos de 1 a 15, Paulo fala de oferta que os macedônios, ele faz menção aos macedônios, né, que fizeram oferta para os irmãos necessitados da Judéia. E 2 Coríntios 9, não é? Fala exatamente das instruções para coletas. E este texto nós vamos trabalhar um pouco mais. E o Salmo de número 24, né? O verso de número 1, é a afirmativa do salmista de que tudo pertence ao Senhor. São textos que também o autor aborda aqui na lição e que faz parte, né, da gente ler para entender melhor o conteúdo da lição. Então, meus queridos, o autor, na introdução, ele faz alguns destaques, né? O autor da lição de número 11, ele faz alguns destaques, revista Compromisso, que são destaques importantes que eu gostaria de compartilhar. 1 Coríntios 16, oferta para os irmãos necessitados. Por que havia irmãos necessitados nos dias em que Paulo escreveu, né, esta carta aos Coríntios? E o autor identifica aqui algumas questões. Era a oferta para os irmãos necessitados, pelo menos por causa de 3 fatores. O primeiro fator que ele destaca na lição é o fator político, ou seja, as guerras, né? O descompasso existente entre Israel e Roma. Então, isto trazia escassez. E daí a possibilidade de haver irmãos necessitados. Outro fator, o fator escatológico, de forma equivocada. Ou seja, a escatologia pensada pelos irmãos dos dias de Paulo de forma muito equivocada. Porque muitos entendiam e até aceitavam a ideia de que a promessa que Jesus fez de ir e voltar ainda seria no tempo deles. E isso também contribuía, de alguma forma, para a escassez material daqueles irmãos, né? Porque isso ainda estava muito presente na igreja primitiva, essa ideia de que Jesus voltaria no tempo da igreja ainda primitiva. E fatores climáticos, né? Também pode-se entender sobre fatores climáticos. E interessante que o autor lembra que Ágabo, em Atos, né, que era um profeta, falou sobre esta questão do fator climático que poderia trazer escassez para os irmãos da igreja primitiva nos tempos dos apóstolos. Então, diante da circunstância e da necessidade dos irmãos, Paulo convoca as igrejas e não só de Corinto, mas de outros lugares, as igrejas do Senhor, a generosidade em favor dos pobres. Então, há uma convocação aqui, né, do apóstolo Paulo às igrejas, para que realmente elas pudessem olhar para a necessidade dos irmãos, para que estas necessidades fossem supridas. E Paulo apresenta princípios à prática da generosidade no texto principalmente aos Coríntios, capítulo 9. Ele faz isso no que se refere à contribuição para atender os necessitados, né? Mas também para atender às necessidades da igreja. E é interessante observar isto como importante para a vida de todos nós, né? A oferta, a contribuição,
ofertas alçadas para necessidade dos irmãos, para questões especiais, e também as nossas contribuições para o sustento do reino. E Paulo, então, trata deste assunto que tem a ver com a generosidade cristã de cada um de nós, crentes em Cristo, da Igreja do Senhor, aqui no capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Então, ele começa dizendo que a generosidade precisa ser, de alguma forma, estampada, né, com a alegria. Ela precisa estar acompanhada da alegria. 1 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, perdão, capítulo de número 9, versos 5 e 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 5 e 7. Paulo orienta quanto à visão e prática da contribuição, da coleta, que precisava ser feito. Então, algumas orientações a respeito dessas contribuições. Primeiro, ele diz que cada contribuinte deve ser, não é? Segundo aquilo que estava disponível no seu coração. Segundo aquilo que estava disponível no seu coração. Cada contribuição, não é? Precisava ser segundo aquilo que estava disponível no coração dos irmãos. Não com constrangimento. Isto aqui é muito interessante. Não com constrangimento. Eu cresci dentro da igreja, não é? Literalmente. Eu até vou explicar por quê. Porque quando eu nasci, e isso não vai muito tempo, foi em 1953, meus pais moravam ao lado de uma igreja batista. Então era só atravessar, né, um portão, que havia um portão entre a igreja e a casa de meu pai para chegar lá. Eu vim saber isto mais tarde, porque eu vim para o Rio com 2 anos de idade, mas o meu avô começou a morar nesta casa, e quando nós íamos visitá-lo, a gente passava por este portão para ir à igreja. Então eu nasci ao lado da igreja. Quando meu pai e minha mãe vieram para o Rio de Janeiro, eles foram ser zeladores da primeira igreja batista de Bom Sucesso e morar na casa da zeladoria, né? Como nós temos em algumas de nossas igrejas ainda permanece, inclusive a nossa igreja aqui em Fragoso, né? A casa do zelador. Então meu pai foi morar ali. Então eu saí do lado da igreja para os fundos da igreja, né? No quintal, nos fundos da igreja. Passado algum tempo, já na minha adolescência, perto da adolescência, aos 10 anos de idade, meu pai foi consagrado pastor, que veio pastorear aqui a segunda Igreja Batista de Fragoso, né? Mas entre 63 e 75, meu pai pastoreou 2 igrejas. A Igreja Batista em Fragoso, segunda, e a primeira Igreja Batista de Bom Sucesso, a segunda Igreja Batista de Bom Sucesso. Então eu saí dos fundos da primeira Igreja Batista de Bom Sucesso, agora para a casa pastoral, que era no quintal da segunda Igreja Batista, segunda de Bom Sucesso. Então, meus irmãos, não é? Eu cresci dentro da igreja. Depois de casado é que eu vim morar na rua da igreja. Percebe? Então, aqui na rua da segunda Igreja Batista em Fragoso, onde nós moramos, e Deus nos permitiu estar aqui com os irmãos. Então, eu cresci na igreja. Então, eu vi dentro da igreja, muitas vezes, palavras de alguns irmãos em relação à contribuição que constrangiam o outro. Eu me lembro uma vez de o pastor de uma igreja pregando, apontando o dedo para os irmãos que não contribuíam e chegando a dizer que roubava a Deus. Esta expressão está lá em Malaquias, eu sei que está, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas a questão não é o fato de estar em Malaquias, pregar o que está na palavra, é apontar o dedo para os nossos irmãos. Então,
esta atitude é atitude de constrangimento. E no dia seguinte, um irmão idoso foi à casa daquele pastor e cobrou dele a responsabilidade, né, dele ter, do púlpito, chamado os crentes que não contribuíam de ladrão. Então, é a questão do constrangimento. Você pode pregar a verdade, falar a palavra, mas sem constranger. E aqui está escrito, não constrangindo, sem constrangimento. Pois Deus ama a quem contribui com alegria. Deus ama a quem contribui com alegria. Então, veja que o texto aqui é muito interessante quando Paulo ensina que a generosidade precisa estar acompanhada da alegria, devemos fazer com alegria. E o autor, irmãos queridos, na revista, ele destaca uma visão importante sobre a questão da contribuição, que tem a ver com os dízimos. Ele diz que o dízimo deve ser visto como importante prática para a igreja. Importante prática, mas não para constranger, mas para conscientizar os nossos irmãos da importância. Eu não tenho que causar constrangimento. Eu tenho que ensinar o meu irmão quanto à importância. E ele diz que o apóstolo Paulo, no texto, recomenda critérios mais amplos, né? Critérios que estão muito mais amplos do que aquilo que a gente naturalmente possa entender a respeito da contribuição. Ele diz, no ensino que ele compartilha com os irmãos, né, que deve ser sem a preocupação de limitar o percentual à prática. Então, a necessidade de fazer, mas sem a devida preocupação de limitar-se, né, à prática do percentual. Segundo, o que Paulo quer ensinar é que cada um contribuindo deve fazer segundo aquilo que dispõe o seu coração. Olha que coisa interessante. E terceiro ensino que Paulo passa aqui é que deve ser segundo a prosperidade de cada crente, contribuir conforme a sua prosperidade, né? Conforme aquilo que está disponível no seu coração, ou seja, aquilo que o Senhor lhe tem concedido para fazer. Que cada um, então, contribua conforme aquilo que está disponível para fazer. Então, queridos, o autor chega a afirmar assim, olha, Paulo não está desqualificando a prática do dízimo, e sim dando um novo sentido ao ato de contribuir. O importante, irmãos, é observar o seguinte, que é necessário destacar que o ensino de Malaquias 3:10, né, foi ditado em um contexto específico da história de Israel, onde haviam questões sérias envolvendo os sacerdotes e o povo. Não é? Então, Malaquias 3:10 é aplicado, sim, aos nossos ensinos quanto à essência da contribuição, que é para o sustento da casa de Deus. Mas é preciso entender Malaquias dentro do contexto em que foi aplicado, quando haviam problemas sérios entre os sacerdotes e o povo de Israel naquele tempo. Portanto, irmãos, contribuir com alegria é fazer com voluntariedade. É esta a expressão da contribuição que a gente entende no Novo Testamento. Não é? Contribuir está muito mais além do nosso compromisso. Não é? Está afeto também a generosidade, a gratidão que temos a Deus daquilo que Ele nos tem feito, não é? E tem a ver com a voluntariedade dos nossos corações. É reconhecer o privilégio de participar do sustento das atividades do reino. Olha que coisa importante, não é?
Quando nós contribuímos muito mais para mostrar o nosso reconhecimento a Deus por aquilo que Ele tem nos dado e também entender que é um privilégio contribuir para o sustento do reino do Senhor, das atividades do reino do Senhor. Em segundo lugar, Paulo está ensinando, através do que o nosso autor coloca na lição, que generosidade significa confiar também na provisão de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 8 a 11, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós contribuímos, quando nós fazemos a nossa contribuição, seja com os dízimos ou com a oferta, significa ser resultado da graça abundante de Deus em nossas vidas. Fazemos isto como prova, do resultado da graça abundante do Senhor em nossas vidas. Quando nós entendemos o Salmo de número 24, nós passamos a compreender o que significa isto. Porque no Salmo de número 24, o salmista diz que tudo pertence ao Senhor. Então, entendendo o Salmo 24, modifica a nossa visão. Porque a questão é, ao invés de você perguntar quanto do meu dinheiro devo dar para Deus, a pergunta deve ser a seguinte: quanto do dinheiro de Deus devo ficar? Então, quando nós entendemos que tudo pertence ao Senhor, nós passamos a entender que é um privilégio, participar da contribuição e do sustento da causa do Senhor. Portanto, irmãos, Deus não nos apresenta aqui, de forma alguma, como um negociador que a gente contribui para receber do Senhor bênção, como muitas igrejas, que estão aí presentes neste tempo, têm, de forma errada, ensinado os seus membros, os membros de suas igrejas. As nossas contribuições não são para trocar com Deus as nossas bênçãos, mas entender que, como Pai eterno que Ele é de nossas vidas, Ele tem prazer de suprir as necessidades dos filhos, quando esses são fiéis e obedientes e têm a disposição de contribuir. Generosidade também significa gratidão. Precisa estar acompanhada da gratidão. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 12 e 13, ou seja, a generosidade praticada com alegria gera no coração disposição para doar e mostra gratidão a Deus, o nosso Pai, aquele que é o sustentador de nossas vidas. E ainda, a generosidade motiva pessoas a orarem uns pelos outros. Olha que coisa interessante, Por isso, oração e generosidade. A generosidade motiva-nos a orar uns pelos outros. É por causa da nossa generosidade ou porque fomos alcançados pela generosidade de alguém que nós oramos ou somos alvos da oração de uns dos outros. Contribuindo para com eles e eles orando em vosso favor, versos 13 e 14, Paulo dizendo que à medida em que a igreja do Senhor contribuía com a outra igreja, com a necessidade dos irmãos, eles seriam alvos das orações daqueles irmãos. Então, Paulo ensina que à medida que somos generosos uns com os outros e com o reino do Senhor, para o sustento do reino do Senhor, nós somos alvos das orações que recebemos dos outros em nosso favor. Vamos, irmãos queridos, verificar aqui na apresentação do nosso PowerPoint, aquilo que a gente pode aprender
a respeito desta lição de número 11? Aí está, não é? Lição de número 11, oração e generosidade, os textos que estão sendo abordados neste tema. O objetivo, portanto, né, é compreender que é responsabilidade dos crentes suprir a Igreja de Cristo e compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade. E entender que ofertar com generosidade precisa ser com alegria, né? A nossa oferta precisa ser generosa, mas apresentada com alegria. Aí está o texto que é o texto áureo, né, da lição, Hebreus 13:16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem, de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Esse é o texto áureo, que já podemos falar sobre ele. Generosidade deve ser praticado com alegria. Versos 5 e 7, não é? E qual o critério aqui recomendado por Paulo em relação ao ato de contribuir? Contribuir deve ser proporcional ao ganho do contribuinte. Paulo está dizendo isso. Esta prática tem sido comprovada em nossas igrejas? Ele pergunta. E qual foi a última vez que você sentiu a alegria de contribuir? Então, interessante, né? Essas colocações aqui que estão colocadas pelo autor na revista. O dinheiro, cuidado, né, e a generosidade. O objetivo de Paulo aqui é nos ensinar um grande princípio, que é responsabilidade dos crentes suprir a Igreja de Cristo. Porque o dinheiro é do Senhor, não é? Os nossos bens, tudo que pertence, que temos é do Senhor. Então, generosidade no sentido de também entender que tudo pertence ao Senhor e nós devemos contribuir com alegria para o reino do Senhor. Então é importante. Não é possível haver comunhão sem generosidade. Você concorda? Isso é importante pensar nisto, né? Não é possível haver comunhão sem generosidade. A generosidade é que nos aproxima para que haja comunhão na igreja. Generosidade e provisão de Deus. Quando temos a consciência de que tudo pertence a Deus, em tudo que está debaixo de nossa administração, nos torna mais consciente da presença de Deus. Então, tudo que realizamos, tudo que fazemos, pertence a Deus, né? Deus nos coloca como administrador daquilo que vem dele ou que é dele, para que possamos cuidar. Generosidade e gratidão, promove a gratidão. A generosidade praticada com alegria gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus. Você se considera uma pessoa generosa? Justifique isso aí, né? No seu coração, para você mesmo, ou para as pessoas que estão ao seu redor aí, né? Compartilha sobre isto, né? Eu acho que é interessante. A generosidade motiva as pessoas a orarem. Se nós queremos que as pessoas orem por nós, precisamos aprender a ser generosos com elas. Não espere ter muito para contribuir. Não deixe passar as oportunidades de praticar a generosidade, não é? Oração e generosidade deve ser a nossa atenção e prática. Então, vamos orar por isso. Naquele espaço de oração, né, que a gente aprendeu que devemos ampliar na nossa experiência, vamos entender nesse espaço de oração, orar para que o Senhor nos faça cada vez mais generosos, né, na prática da nossa contribuição, porque Deus ama a quem contribui com alegria. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, né, e nos faça realmente homens e mulheres do Senhor, que generosos uns para com os outros,
mas acima de tudo para com o reino do Senhor, sendo fiéis, não é? Na nossa contribuição, entendendo que a nossa contribuição também é a demonstração não apenas da nossa fidelidade, mas também é a demonstração do privilégio que temos de servir ao Senhor e da gratidão daquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por tua palavra e que o Senhor nos permita praticá-la, que o Senhor nos permita, Senhor, colocar cada um dos ensinos em prática em nossas vidas, para que sejamos generosos uns com os outros e para com o teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, né? Que você seja homem, né, dedicado ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém.